Fala pessoal, tudo certo? Faz um bom tempo que eu não posto nada aqui. Na verdade, eu acho que deve fazer pelo menos uns 6 meses ou mais. E eu sei que esses conteúdos aqui acabam ajudando muita gente e acabam sendo úteis na hora de conseguir resolver algumas questões não só técnicas, mas talvez até mais profissionais e pessoais, assim. Muitos dos desabafos que eu coloco aqui acabam sendo úteis para várias pessoas. Então, eu sinto que eu deveria dar uma atualizada no que aconteceu nesse meio tempo, né? E falar sobre um assunto bem legal aqui que eu acho que é importante ser falado mais. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha experiência com burnout e como que eu consegui lidar com isso, ou tenho tentado lidar com isso, de certa maneira. Então tá, vamos lá começar por dando uma atualizada, assim. Acho que a última vez que eu postei um vídeo aqui mais relacionado a tutoriais ou opiniões ou algo do tipo já deve fazer quase um ano. E nesse meio tempo aconteceu várias coisas, boas, ruins, mas no geral eu diria que o saldo foi bem positivo, assim. Basicamente eu troquei finalmente de área, eu estava há muito tempo tentando conseguir trabalhar em tempo integral com jogos e isso estava demorando um bom tempo para se concretizar. Mas eu consegui finalmente fazer essa transição. Hoje em dia eu estou trabalhando fixo para uma empresa de jogos e tentando focar também os meus projetos de freelancer só para jogos e eventualmente alguma coisa de animação, mas também bem menos, assim. O mesmo vale para publicidade, assim. E não é que esses meios sejam ruins ou algo assim, é só que realmente eu acho que é uma questão que eu vi ao longo dos anos que tem muito mais a ver com perfil mesmo, sabe? Eu me encaixo muito melhor em projetos que têm, digamos, um longo planejamento e que tem uma duração maior, assim, também. Jogos é bem isso. Muitas vezes, muitos dos projetos de jogos que a gente vê, eles demoram 2, 3, às vezes até 5 anos mais para ficarem prontos, sabe? Isso te permite poder estudar mais a fundo várias questões que tu vai desenvolver. O problema para mim sempre em publicidade ou animação era que os projetos tinham ciclos muito curtos, assim. Isso, por um lado, era legal, que tu poderia, digamos assim, explorar e testar estéticas diferentes todo mês, se não toda semana. Mas, por outro lado, tu virava meio que, digamos, um faz-tudo, assim, que tu não conseguia ter um foco específico. Isso, com o tempo, foi me deixando um pouco chateado, porque eu sentia que meu trabalho, às vezes, ele não progredia, porque eu ficava pulando de uma coisa para outra, não porque eu queria necessariamente, mas porque era uma coisa que me era imposto, infelizmente. E tudo bem, isso é um dos aspectos que eu acho que fez eu querer largar, assim. Mas voltando ao tópico principal, bom, o pessoal fala muito hoje em dia de burnout, né? O que é o burnout, quando que é depressão, quando que é burnout, quando que é só fadiga. Eu sinto que ano passado eu tive uma experiência muito próxima disso e acho que até por isso que o canal ficou meio abandonado aqui, porque eu realmente não senti energia para mais nada, assim. Naquela época eu estava fazendo a transição, de sair do lugar que eu trabalhava, e eu sempre tive muito problema em me sentir seguro em relação a escolhas mais pontuais, assim, ou que fossem de longo prazo. E uma coisa que eu sempre tentei fazer para conseguir me sentir melhor em relação a isso foi basicamente criar essas seguranças, né? Então, no caso, como eu não senti que essa transição, digamos, de animação para jogos seria algo muito simples, o que basicamente eu decidi fazer foi começar a pegar muitos projetos freelancer. E eu não me arrependo disso, porque foram projetos fantásticos, foram projetos em que eu pude desenvolver várias coisas de uma maneira muito livre. Se vocês quiserem que eu comente do aspecto financeiro, sim, foram projetos que pagaram muito bem, principalmente porque foram projetos de fora do Brasil. Infelizmente, nosso país ele não está na melhor situação, já teve anos melhores, e acontece muito isso, né, de a gente ter essa evasão de talentos para o mercado exterior, justamente porque a moeda acaba ficando desvalorizada, entende? E isso tem um lado bom e tem um lado ruim, como a gente fala, né, então infelizmente a gente tem que acabar surfando essas ondas assim conforme a situação. E eu acabei conseguindo pegar projetos legais nesse sentido. Só que ao mesmo tempo eu continuava trabalhando. Então foi bem estressante, assim, sabe? Porque a sensação que deu foi que eu estava feliz, porque realmente as coisas estavam ficando muito boas.
nesse quesito financeiro, no quesito liberdade criativa, mas muito desgastantes em termos de: será que eu realmente estou melhorando o que eu estou fazendo? Será que eu realmente estou gostando de estar fazendo isso? Ou será que eu estou fazendo só pelo dinheiro? Começou a vir muitos esses questionamentos. E o lance do burnout é que muitas vezes a gente não reconhece que ele está ali. Eu acho que é isso que é a maior armadilha que a gente vê assim, sabe? A impressão que me dá é que realmente ele começa devagarinho e ele começa muitas vezes, dependendo do teu perfil, imediatamente quando tu já, como é que eu posso dizer, começa a ter os primeiros sinais, assim. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente não reconhece os nossos limites porque a gente está sob pressão, sabe? A gente está com pessoas pedindo coisas, com prazos, com um trabalho excessivo. A gente tem, às vezes, um conflito interno. Pelo menos eu reconheço que eu tenho, de querer sentir validado, sentir que meu trabalho tá bom, sentir que meu trabalho tá legal, que eu não tô fazendo meia sola, que eu não tô fazendo, sabe, uma coisa que não vai ficar legal, sabe? E a gente começa a deixar várias coisas de lado, assim, principalmente questões de saúde, de se divertir, de vida pessoal, em detrimento disso, sabe? Ano passado, ainda mais com essa questão da pandemia, que eu acho que foi uma coisa que acentuou muito, tudo bem que a gente estava praticamente no final, mas eu senti que eu não fiz muita coisa pessoal naquela época ali, nos últimos 6 meses daquele ano, sabe? Eu fiquei realmente muito em cima de fazer esses trabalhos, e fim de semana era isso, e era o tempo todo isso, sabe? Acabava um trabalho, começava outro, era uma jornada de 12 horas em média, assim, umas 6 horas de sono, e era isso, assim, não tinha tempo para projeto pessoal, não tinha tempo para exercício físico. Tava bem complicado, assim, sabe? Tava bem desgastante, mas ao mesmo tempo eu sei que muito do que fez eu conseguir passar esse período foi o fato de que eu tava frustrado com o que eu tava fazendo. Eu não sentia um reconhecimento que eu gostaria de ter, eu não sentia, por assim dizer, não conseguia vislumbrar um futuro, uma carreira, no lugar que eu tava, na situação que eu tava, sabe? Então eu precisava mudar, sabe? E existia uma certa raiva, sabe? O burnout tem um pouco disso, sabe? Ele começa a vir com, além desse desgaste mental, pelo excesso de trabalho, por esse cansaço, vem também um certo cinismo de tu achar que as coisas nunca vão dar certo, ou que não é pra ti, ou realmente vem uma certa raiva, com um cinismo que ele esconde uma certa, até talvez uma certa depressão, entende? E é preciso tu reconhecer quando começa a vir esses pensamentos assim: fulano nunca vai gostar do que eu faço, ou essa empresa nunca vai me dar o valor que eu necessito, ou essa minha profissão não funciona. São várias frases assim que elas realmente só representam aquilo que tu tá sentindo nesse sentido, sabe? E fica complicado, assim, principalmente quando tu passa numa situação em que é positiva pra ti, como no meu caso, poxa, eu fiz freelancers que foram legais e que mostraram um outro lado que talvez eu tivesse meio alheio, assim. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com projetos internacionais, mas acho que foi a primeira vez que eu senti que eu tive uma leva grande de trabalhos desse tipo, que eu tive uma remuneração boa, que eu tive... eu me senti, como é que eu posso dizer pra vocês, respeitado, sabe? Numa maneira que eu não imaginava que eu fosse ser, sabe? E fez eu pensar sobre o meu próprio valor, sabe? Sobre o quanto talvez eu não estivesse dando mérito para as coisas que eu faço, para a habilidade que eu tenho, todos esses anos me esforçando fazendo isso, sabe? E muitas vezes as pessoas, infelizmente, vão trabalhar em cima dessa tua insegurança. Algumas pessoas, infelizmente, elas não são boas. Algumas pessoas que tu vai lidar, seja no trabalho, na tua vida pessoal, elas vão reconhecer que tu é uma pessoa que tem essas inseguranças e elas vão tentar, de maneira predatória, te fazer ficar preso nesse lugar, sabe? Ficar preso nessa dúvida. E tu precisa encontrar essas reafirmações, seja através de pessoas que vão te tratar bem ou de conquistas pessoais, entende? Então, pra mim, foi um pouco catártico isso, ver que eu realmente podia ter coisas que eu achei que eu nem merecia, que eu achei que eu nem poderia ter, sabe?
porque em algum momento alguém me disse alguma coisa e criou essa crença limitadora de que eu não poderia fazer isso ou fazer aquilo, sabe? E é muito triste isso quando tu consegue olhar, mas ao mesmo tempo é um pouco libertador de ver que existe todo um outro mundo, toda uma outra situação que tu poderia explorar e tu poderia ter toda uma outra realidade, mas que muitas vezes quem estava te segurando era tu mesmo, entende? Era tu que estava te segurando, te prendendo a relações que não eram boas, ou uma função que não era legal, ou numa repetição de um vício, alguma coisa que não estava te fazendo bem, sabe? E foi bem complicado, assim, porque, ok, tava balançando essas tava equilibrando, né, essas duas coisas ao mesmo tempo, né, uma frustração com uma certa felicidade, com um desgaste emocional e nem sei como explicar, assim, mas psíquico em relação ao que eu faço, sabe? E teve um bom tempo, e até é uma coisa que eu tô tentando resolver agora, que eu senti que eu não conseguia mais fazer as minhas coisas, que eu não gostava mais de fazer minhas coisas e que eu não estava mais conseguindo ver sentido nesse trabalho. E é muito estranho eu falar isso, porque eu sempre fui um cara que produzia um monte, sempre fui muito ligado no que eu faço, sempre tentei incentivar os outros a fazer isso e mostrar que realmente vale a pena tu fazer as tuas coisas e ter a tua própria voz e conseguir te fazer entender de certa maneira, independente do que tu estiver fazendo, por mais estranho que pareça pra todo mundo, sabe? E quando acabou, digamos assim, essa transição, acabou esses freelancers, acabou... Eu senti um vazio muito grande, assim. E eu não sabia explicar. E por um tempo, até fazendo terapia, essas coisas, eu comecei a notar que eu comecei a procurar mais trabalho, mas não procurar mais trabalho porque eu precisava do trabalho ou porque eu gostava do trabalho, mas porque eu não compreendi que a minha cabeça, ela ainda estava presa nesse estado mental de achar que eu tenho que trabalhar um monte, porque, enfim, é assim mesmo, ou... enfim, sabe? Eu preciso ganhar esse dinheiro, eu preciso, sabe? São crenças que a gente vai deixando acontecerem e tu vai deixando outras coisas de lado. E eu comecei a procurar essas coisas e comecei a ver que eu não tava realmente querendo fazer elas. Isso que é estranho, sabe? Era quase como se fosse uma obrigação imposta pela minha cabeça, do tipo, não, tu precisa arranjar mais trabalho agora, tu precisa não sei o que, tu precisa te colocar numa situação em que talvez tu fique exposto ou fique se sentindo humilhado ou algo do tipo. E é uma questão de familiaridade, digamos assim, que tu acaba tendo essa necessidade, sabe? E não é bom, não é nem um pouco bom, assim, não é uma coisa que eu consigo olhar agora e ver que era saudável, sabe? Mas, como eu falei, é uma questão de tu conseguir entender o momento que tu tá passando, sabe? E eu acho que muitas vezes a gente não para fazer isso. E uma coisa que me auxiliou muito a conseguir melhorar nesse sentido foi meditação. Foi voltar a fazer exercício físico. Essas coisas, por mais que pareçam que elas tomam tempo, são chatas, elas são mais necessárias do que eu imaginava, assim, sabe? Eu já vinha fazendo isso fazia um bom tempo e tentando resolver isso, porque muitas vezes, ironicamente, são as coisas que são mais trabalhosas que são as mais necessárias na nossa vida, sabe? Quando tu vai lá na academia, fica cansado e suado e exausto, tu tá te treinando mentalmente e fisicamente para aguentar certas sensações que a vida vai te atirar, sabe? E a mesma coisa vale pra meditação. Poxa, quantas pessoas eu conheço que não conseguem ficar 10, 5 minutos com a própria mente? Tem que ficar no celular, tem que ficar vendo uma série, ou tem que estar trabalhando, ou tem que estar falando com alguém. Precisa de um ruído, como se o silêncio fosse meio que amedrontador, sabe? Ficar com os próprios pensamentos, com as próprias dúvidas. E realmente vou falar pra vocês. Mas fica mais fácil. E hoje em dia eu sinto até que eu tô adentrando talvez até... Como é que eu posso lhes dizer?
até um território mais específico de meditação, de ficar quase que ao longo do dia 1 hora fazendo sessões de meditação. E me auxilia muito com o foco, me auxilia muito com a minha ansiedade, me auxilia muito a compreender essas sensações e por que eu estou fazendo certas coisas e se essas coisas fazem sentido, principalmente, porque a gente às vezes se pega muito no automático, sabe? Eu até pensei muito, poxa, será que eu deveria gravar isso aqui? Será que não é perda de tempo? Será que já não passou isso? Veio esse pensamento, não foi uma coisa que eu disse, não, eu preciso gravar o vídeo do YouTube. A gente entra muito numa rotina, muitas vezes, muito numa rotina porque a gente não quer pensar, a gente não quer ter esse gasto de energia mental e muitas vezes emocional. Mas quando a gente compreende que quanto mais a gente foge desse sofrimento psíquico, mais a gente sofre, ironicamente, aí que a gente começa a abraçar essas questões e começa a se cuidar mais, sabe? Uma coisa que ficou clara pra mim dessa experiência de burnout, de sentir esse vazio, de sentir esse desprendimento do que eu faço e não entender muito bem se isso era só uma questão de ganhar dinheiro, ou se era uma questão de me provar, ou se era uma questão de fazer uma coisa que eu gosto, sabe? Ficar confuso foi o que me fez, de certa maneira, rever tudo isso e rever várias coisas que eu estava fazendo e dar um passo atrás e tentar ir mais devagar, porque é uma coisa que eu já falei aqui. Isso tudo aqui não é uma competição, ou se é uma competição só contigo mesmo, mas vamos pensar que é uma corrida, uma maratona, e tu tá, no meu caso, eu tô indo pro quilômetro 32, entende? E é cansativo, porra, 32 quilômetros, sabe? Mas tem muitos, pelo menos mais da metade do caminho pela frente. Se der tudo certo, acho que a gente chega além dos 70 aqui, né? Mas digamos que tem mais 40 quilômetros pela frente, sabe? Pelo menos 40 quilômetros. Tem mais da metade do caminho, entende? Então, se no meio do caminho tu sentir tuas costelas doendo, tua respiração ofegante demais, dá um tempo, respira um pouco, pensa o que tu tá fazendo ali, será que eu tô correndo mal? Será que eu tô encaixando meu pé estranho? Será que o meu ritmo de respiração não tá bom? Se lembra por que tu tá fazendo isso, sabe? Se lembra que essa maratona ela é cumprida e tu precisa tomar o fôlego suficiente pra ir até o final dela, sabe? Principalmente quando tu começa a ter sintomas de depressão e outras coisas como ansiedade, assim. Tu não quer fazer uma besteira, tu não quer fazer algo que pode dar um problema, como é que eu posso dizer, algo que vai ser reversível, entende? Então, o que eu aconselho muitas vezes é dar esse tempo pra si, sabe? Tenta entender o que tá acontecendo, tenta se cuidar, sabe? Porque isso vai, no fim das contas, te transformar numa pessoa melhor, um artista melhor, eu diria que tudo no geral, sabe? Eu tava com uma frustração de sentir que meu trabalho não tava evoluindo justamente porque eu tava trabalhando demais e porque eu não tava sentindo vontade de fazer meu trabalho. Eu tava sentindo essa coisa do tipo, virou um trabalho, sabe? E não é que não vai ter momentos chatos, não vai ter momentos que são um saco, mas tu precisa encontrar uma felicidade naquilo, uma alegria naquilo pra poder continuar, sabe? Como eu falei, é longo, é uma maratona. Tu tem que aguentar esses períodos e essas mudanças e essas coisas que vão vir, assim. E consegue ser bem difícil, sabe? Mas assim, se tu conseguir ter a calma de ter esses momentos de reflexão, tu vai conseguir chegar onde tu precisa chegar. E assim, só dando uma atualizada no momento, eu atualmente tenho tentado recusar muito projetos de freelancer, assim, eu tenho tentado ser bem mais seleto. Às vezes me dói um pouco, porque eu penso, poxa, eu poderia estar ganhando esse dinheiro, poderia, não sei o quê. Poderia, mas também poderia estar me estressando, poderia estar fazendo algo que eu não me identifico. E eu realmente estou precisando, acho que às vezes é essa a questão que a gente tem que fazer, porque sim, eu entendo que muita gente não vai poder ter esse luxo de recusar as coisas por um bom período até se estabelecer, mas se tu pode fazer isso, se tu consegue ter esse privilégio de dar um tempo para escolher melhor as coisas, para poder pensar melhor sobre elas, eu acho que deveria, sabe? Eu acho que é muito importante tu fazer esse tipo de coisa, assim. E eu sei que esse vídeo tá ficando um pouco longo, assim, mas
Eu realmente, como eu falei, faz um bom tempo que eu não posto nada aqui, eu queria que vocês entendessem que eu realmente me importo com as pessoas que ouvem esse conteúdo, embora eu não sei nem se eu tenho 2.000 seguidores aqui, eu tinha até que olhar, mas enfim. Não faz diferença, sabe? Se fosse 2.000, se fosse 20. Porque muitas vezes esses vídeos eu não gravo só para as pessoas ouvirem e se beneficiarem de certa maneira. Eu gravo eles para mim também. Eu gravo eles para eu conseguir compreender o que aconteceu. É uma autorreflexão, sabe? É um momento em que a gente consegue pensar e refletir sobre o que aconteceu e também muitas vezes uma maneira de tu marcar aquele momento, sabe? Talvez daqui a um tempo eu ouça esse vídeo e diga, nossa, Marcos, cara, eu acho que tu sofreu ali sem precisar, ou não sei o que. Enfim, eu acredito que não. Eu acredito que você é um pouquinho mais empático comigo, no sentido de perdoar e compreender que esse era um momento em que eu tive um sofrimento que era válido, assim, porque era o sentimento que eu estava sentindo no fim das contas, sabe? Mas enfim, galera, eu só queria dar essa desabafada e falar um pouco mais sobre essa minha experiência e sobre por que eu andei meio sumido aqui. Eu espero que vocês... eu não sei nem se isso é um vídeo de se gostar necessariamente, mas eu espero que vocês se identifiquem e entendam que essas coisas, elas não são... como é que eu posso dizer? Não são um problema de acontecerem, não são uma coisa que vão tornar vocês uma pessoa mais fraca ou pior se vocês sentirem esses sentimentos e essas sensações ao longo do tempo. Porque é normal a gente parar, é normal a gente dar um tempo, é normal a gente desacelerar as coisas e ir um pouco mais devagar. Agora, nesse momento, eu realmente estou querendo cuidar de mim mentalmente e em termos de trabalho eu estou estudando de novo. Estou voltando a estudar, estou voltando a me interessar pelas coisas, porque muitas vezes isso também acontece. Acontece um certo burnout em termos de estudo também, sabe? E eu estava sentindo isso já fazia um tempo, de que, bom, eu já entendi os fundamentos, então agora é tudo uma repetição, é tudo um saco. E não é verdade. Às vezes é muito mais uma questão de tu conseguir olhar o que tu precisa melhorar naqueles fundamentos. Os fundamentos realmente, eles não vão mudar, mas não quer dizer que tu masterizou eles. Eu não acredito que alguém masterize todos os fundamentos de uma vida, sabe? É muita coisa para estudar, é muita coisa para fazer. E conseguir ter esse primeiro reconhecimento de que tu tem muita coisa ainda a melhorar é o primeiro passo às vezes. E é isso que eu estou fazendo nesse momento. Eu estou tentando melhorar. Eu estou tentando me especializar também. Tentando focar mais em hard surface, que são superfícies rígidas, são objetos, cenários. Porque é uma coisa que eu me dei conta de que eu tenho uma certa aptidão para isso. Eu tenho um certo gosto para isso, eu realmente gosto de fazer isso, talvez até mais do que fazer outras coisas como personagens ou cenas. E não é que eu não possa fazer essas coisas, não é que não ache graça nessas coisas. É só que realmente, nesse exato momento, eu realmente acho que a minha habilidade está bem voltada para isso e eu tenho gostado, eu tenho conseguido me empolgar com isso. Eu acho que se empolgar com o que está fazendo, com o que está estudando é uma coisa extremamente importante, é uma coisa que assim, eu não consigo... botar mais pingo nos is, assim, de dizer que é importante e é necessário tu fazer, sabe? Então, eu tô curtindo esse momento, sendo bem sincero, eu tô fazendo o melhor que eu posso aqui, mas também me respeitando, que nem eu falei muito, de conseguir entender meus limites, entender o quanto já tá bom por dia, o quanto já estudou, o quanto tu precisa estudar, e indo e curtindo essa jornada, sabe? Que eu acho que essa é a moral da história, entende? Então é isso, galera. Como sempre, se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês deixem um like e principalmente eu gostaria que vocês compartilhassem as experiências de vocês, assim, em relação a burnout, em relação a uma fadiga ou em relação a outros problemas mais comuns e rotineiros de ansiedade, depressão, não só necessariamente relacionado à profissão, porque no fim das contas, por mais que eu passe horas e horas sentado desenhando aqui, fazendo as coisas, eu ainda sou um ser humano, eu ainda tenho relações pessoais, eu ainda tenho um corpo, e essas coisas eventualmente podem acontecer e eu posso sentir elas, independente da minha profissão, sabe? Enfim, galera, acho que é isso aí. Vamos ver quando é que sai o próximo vídeo, né? Eu não vou prometer nada aqui, mas vou tentar manter o contato com vocês. Valeu, se cuidem aí, muito obrigado.